Muito bem, estamos de volta com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão, Léo Gomide, Eduardo Panzi e também Dimar Oliveira. Olha aqui, com 5 vitórias seguidas, o Atlético vive o seu melhor momento no Brasileiro, agora vice-líder. O Galo tem um desafio de enfrentar um concorrente direto que é o Santos, jogo na Vila Belmiro. Você já está sabendo, a gente vai dar detalhes, daqui a pouco vamos falar de Luan, vamos falar de outras situações envolvendo o Atlético. Será que avançou alguma coisa sobre saída de Cleiton ou Carlos? A gente informa daqui a pouco, antes de você ver todos os detalhes de Atlético e Santos e Galo. A vitória sobre a Chapecoense por 3-1 confirmou o bom momento do Atlético neste Brasileirão. Com uma reta final perfeita, o Galo venceu adversários fortes e terminou o primeiro turno na vice-liderança do campeonato. A meta que a gente tinha colocado na mente a gente conseguiu concluir. Estamos só a 1 ponto do líder. Sabemos que no próximo jogo a gente já pode ser líder. Com 5 vitórias seguidas, o Atlético vive o seu melhor momento neste Brasileirão. Embalado, o Galo tem pela frente uma verdadeira prova de fogo: enfrentar o Santos em plena Vila Belmiro. Na 5ª posição, o Santos só foi derrotado uma vez em seu estádio. A gente sabe que é um rival direto. Santos jogando na Vila é muito forte. E também acho que também uma prova mesmo pra gente. Jogo difícil, jogo pegado, jogo que todo mundo vai querer assistir. Além de ser um confronto entre duas equipes que ocupam a parte de cima da tabela, o duelo também é o primeiro de Robinho contra o clube que revelou o rei das pedaladas. O Robinho é um cara muito experiente, já passou por várias situações. Tá tranquilo, brincalhão do jeito que ele é sempre, não percebi nada de diferente. Tá querendo jogar, acho que é um jogo especial por ser o ex-clube, o clube que ele apareceu no futebol, então acho que deve dar um pouquinho mais de motivação por isso. Com tantos ingredientes, Santos e Atlético fazem um jogo com cara de decisão. Acho que o momento é muito bom. Se é que existe um momento bom para enfrentar o Santos na Vila, o momento é esse. Porque o Santos está sem os seus principais jogadores, mesmo com o Dorival fazendo um bom trabalho lá, ainda tendo bons jogadores no grupo, os melhores estão fora. E se isso serviu de atenuante para alguns jogos ruins do Atlético aqui, de repente pode servir para o Dorival lá, mas a gente tem que aproveitar, né? Quando nossos times pegam adversários quebrados durante a competição, você tem que chegar e ganhar um jogo. Agora, independentemente do momento do Santos, de ter esses desfalques, a pergunta é para você, grande medalhinho. O Atlético vai para cima ou joga como jogou contra o Palmeiras, por exemplo? Boa tarde, bom dia. Bom dia ainda? Bom dia. Tá com dificuldade isso, né? Falar bom dia para o pessoal de casa. O Everton, que pese aí os desfalques do Santos, mas eu acho que tem um jogo que pode servir de alerta de que esses desfalques pesam, mas que há que ter uma precaução. Não são definitivos, né? O Cruzeiro foi lá para jogar contra o Santos, não fez uma má partida, teve chance até de abrir o marcador do primeiro tempo e acabou saindo derrotado. 2-0. Segundo tempo, o Santos achou ali 2 bolas num vacilo defensivo, vamos dizer assim, numa desatenção, uma bola enfiada pro Vitor Bueno no meio da zaga, pelo Caju, gol. E depois teve aquele gol contra do Lucas. Mas que acabou criando outras situações também. Então, ficar se apegando somente o Santos vai ter 5 baixas, enfim, eu acho que não é o caminho. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, como a gente vem ressaltando aqui, está até se tornando meio que redundante. Vai ter essa questão do Robinho, que vai inflamar a torcida, que pode inflamar o time, enfim, apesar do excelente relacionamento que a gente sabe que o Robinho tem até com alguns jogadores que hoje ainda estão no time do Santos, mas eu acho que se apegar só a essa questão dos desfalques, eu acho que pode ser perigoso. E aí, Eduardo Panzi, tudo bem, Panzi? Bom dia. Você não vai precisar pagar a aposta, né, cara? O Brasil arrebentou com o Canadá. Com a Dinamarca. Com a Dinamarca. Mas aqui, que você disse que era Dinamarca. Nós estamos falando do Atlético. Você insiste em não querer falar do Atlético. Vamos falar aqui, mas e a aposta, pô? Depois a gente fala sobre isso. Você deveria estar vestido de bailarina nesse momento e não está. Mas vamos lá. Vamos falar disso depois. Vamos. Ô Everton, eu tô com você. Tem que levar em consideração, sim. Se tiver um momento bom para enfrentar o Santos, é agora. O Santos, mas o que o Léo falou também, ele tem certa razão. Pega o exemplo do Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.
Ele veio a Belo Horizonte com o time reserva do Atlético. Era o momento ideal para jogar contra o Atlético. Perdeu. Perdeu do Atlético 1-0. O Casares jogou como titular naquele jogo, mas o Santos acabou perdendo. O gol foi dele da vitória, né? Mas, faz toda a diferença. Você acha melhor pegar o Atlético de hoje, com Fred, Prato, Robinho, todo mundo à disposição, ou aquele Atlético que tinha Carlos, Patrick? Então existe sim um melhor momento para enfrentar determinados adversários. E esse sim é o melhor momento para enfrentar o Santos. Agora, ele está jogando em casa. Jogar na Vila Belmiro, independentemente de quem estiver em campo com a camisa do Santos, é difícil pra caramba. O Atlético vai ter muita dificuldade. Mas se eu sou o Marcelo, eu repetiria o time que enfrentou o São Paulo no Morumbi. Ele pegou... Com 3 volantes? Não. Não, mas lá não foram 3 volantes. Então, não. Por isso. Eu repetiria. Mais ofensivo. Mas aí você tiraria o Donizete? Não. Porque foi o mesmo time. Não, gente. O Palmeiras, então, você estava querendo dizer. Não, eu não jogaria com 3 volantes. Só o Donizete no lugar do Você então, o mesmo time repetiria o quadrado ofensivo. Sim, mas eu estou dizendo fora de casa. Eu utilizaria o mesmo time que enfrentou o São Paulo, jogando fora de casa. E não que enfrentou o Palmeiras. Porque o Atlético foi mais precavido contra o Palmeiras, porque é o Palmeiras, líder do campeonato, ganhando todas em casa, passando por cima de todo mundo. O Atlético foi tranquilo, fechando a casinha, saindo na boa e ganhou. Pegou um São Paulo trocando de treinador, mal na tabela, capenga. Era um no momento bom ruim, também para enfrentar. Foi para cima, o segundo tempo foi ruim, o Atlético se encolheu muito, mas eu acho que é o momento de chegar lá na Vila Belmiro e ir com Prato, com Fred, com Robinho, com Michael Suel. Tá dando certo, o Atlético tem feito bons jogos desse jeito. Eu iniciaria com o Atlético ofensivo quando não tem jogado. Mas por que você acha que ele vai mudar? Por ser fora de casa, pelo retrospecto do Santos jogando na Vila Belmiro. Você acha que ele pode apostar? Pode colocar um Júnior Urso, tirar o Lucas Prato, por exemplo. Eu não acho que ele vai fazer isso. Mas eu não faria isso. Eu colocaria o mesmo time da última rodada e a mesma formação tática com a qual ele jogou contra o São Paulo. Desde que haja o mesmo empenho na marcação. Mas isso não precisa falar. Porque contra o São Paulo, o time marcou muito bem e saiu na boa. Mas recuou muito no segundo tempo. Recuou, mas você acha que o Atlético recuou ou o adversário que acabou empurrando o Atlético para o campo de defesa? São sempre as duas coisas que acontecem. O time não recuou só porque ele quer. Sabe por quê? É porque o adversário empurra também. Porque às vezes você está até no estádio, né, trabalhando ou assistindo, transmitindo o jogo, aí a torcida fala assim, pô, Marcelo, recuou demais o time, como se o Marcelo tivesse falado, né? Os caras falaram, pessoal, encolhe todo mundo e chama os caras pra cima. Vamos mostrar nosso poder nosso poder defensivo. Não existe isso, pô. Não existe isso. Agora, eu também acho que ele deveria repetir o mesmo time do jogo contra o São Paulo. Repetir o mesmo time e jogar da mesma forma. Sem a bola, todo mundo fechadinho. Pegou a bola, aí se ataca com meia dúzia. Ele pode não mudar, mas seria uma coisa absurda se ele mudasse? Não. Para esse jogo eu vou tirar o Prato e vou colocar o preciso que a Dimara fale, vocês não estão deixando. E aí, só para acabar com esse machismo no programa. Só para emendar, então, bom dia. O Dorival Júnior, ele está sendo muito perguntado sobre essa história Prato-Fred, muito. Esse alerta está sendo muito dado, a forma de jogar dos dois, as dificuldades que ainda o Prato tem no sentido de posicionamento por ali. Então, quando a gente fala assim, eu acho que ele não vai mudar, eu acho que ele não vai mudar. Só que ele tem, por continuidade de jogo, as possibilidades de, se realmente o Dorival tiver com essa preocupação toda, tentar aproveitar uma situação do Prato que ainda não está tão encaixada ali naquela movimentação com o Fred, ele tem opções para mudar isso no decorrer do jogo. É por isso que eu acho que ele não vai especificamente mexer. E tem aquela história, né, Pans? Quando a gente fala assim, eu preferia que ele não mudasse nas peças, mas o Léo sabe perfeitamente que em alguns treinamentos, quando é possível de ver, a função deles é que muda. Sim. Então ele pode estar ali da mesma forma e ter um comportamento até igual ele teve contra o Palmeiras. Segurar um pouco os laterais, fazer o Fábio Santos não ser tanto aquele cara avançado, segurar ele mais na recomposição defensiva, esperar mais o Santos, porque eu acho que a atenção do Santos vai estar voltada para essa frente do Atlético. Agora, e é bom destacar que Ricardo Oliveira está de volta. O goleador bom, esse é bom. Está de volta. Agora, o Marcelo perde uma opção que ele vinha utilizando nos últimos jogos sempre, né? Que é tirar um dos centroavantes, ou o Fred, ou o Prato, tirou o Fred em São Paulo, tirou o Prato no último, e entrar com o Luan. Ele perde o Luan. Eu não sei se o Dátulo já vai ser relacionado com esse jogo. Um detalhe que ele ganharia o Dátulo. Até para colocar o assunto aqui para a gente discutir, o Dátulo vem treinando há 3 semanas, né? Sim. Depois do jogo contra a Chapecoense, o Marcelo foi questionado e falou que é por questão física.
eu não sou fisiologista, não sou preparador, enfim, mas pelo modo como o Dátulo vem treinando, atividades normais junto com os outros companheiros, não é possível que ele esteja tão abaixo. Quantas partidas ele fez? 4. Foram 4? No brasileiro então, são 4. tá. No brasileiro 4. Sim. A questão é o seguinte, pelo que eu acompanho no dia a dia, ele está bem e, ao meu ver, ele está treinando bem. Então, agora com o Luan fora, você precisa de uma outra peça no banco. Claro. Não é a mesma característica, mas, pô, você pede uma peça de boa qualidade, você tem uma ali e fala assim, não, senta aqui, Sim. você é minha alternativa aqui. Porque ele pode jogar centralizado, já jogou muitas vezes pelo lado do campo também, é um jogador de excelente qualidade. Fez até papel de segundo, terceiro Sim, volante. pois é. Bem, né? E vem treinando bem, faz bons treinamentos, entendeu? Então, eu acho que eu acho que está na hora de chegar e dizer, não vai ser aproveitado, estamos buscando um clube. Vai ser negociado. Porque o cara treina, você está lá todo dia. Vê que o cara treina bem e o cara não é aproveitado. E se por vezes não necessitasse a presença dele, mas há necessidade em algumos momentos. Mas vem cá. Nesse Então, momento eu não também tem. acho que você tem razão e foi muito interessante você trazer esse assunto, porque é preciso ter uma certa, sei lá, transparência até. Mas vem cá, Verdade gente. O que está mesmo, acontecendo? mas o Porque Atlético falou. É alguma Falou surpresa o quê? para alguém O que tem clube interessado, que não pode sair? O Dátulo teve 4 lesões seguidas e o Carlinhos Neves, há um mês, deu uma entrevista e falou que a partir de agora ia dar um cuidado especial com o Dátulo, ele só ia voltar 100%, não ia passar o carro na frente dos bois Mas com o fazem Dátulo. 3 semanas, Edu. Mas, Léo, o Dátulo, toda hora que ele melhorava, ele ficava uma semana treinando, voltava, sentia. Mas deixa Aí eu na te falar. segunda, ficou 2 semanas... Mas peraí. Só terminar. Mas ele tá Ficou treinando 2 semanas normal. treinando, voltou, sentiu. Na terceira, ficou 1 semana e meia treinando, voltou, sentiu. Na quarta, 2 semanas treinando, voltou, sentiu. Agora deixa o cara voltar na boa. Eu até te perguntei antes de você falar. Dezembro? A última rodada? Everton, você quer que ele volte machuque de novo? Você não é fisiologista, a gente não tá lá. Mas ele está treinando bem, Eduardo. Ok, nas outras vezes ele estava treinando também, voltou e sentiu. Então ele vai todas treinar as pro vezes. resto da vida, você vai ficar com medo de Então colocar ele todo jogo. agora o Atlético está dando o prazo que o Carlinhos Neves falou da última vez. Nós vamos esperar ele ficar 100% e vamos voltar com o Dátulo. Eu estou fazendo o papel de advogado do diabo. Mas eu fiz a pergunta pro Léo, concordando com o que ele está falando. O Atlético perde o Luan. Chegou a hora de relacionar o Dátulo. Eu acho que chegou. Mas se o departamento físico, o médico entendem que ele precisa de mais 1 semana, por exemplo, ou mais 2 semanas, o que a gente pode fazer? O cara teve 4 lesões no ano. Ok, ele teve 4 lesões, mas quando ele foi liberado para jogar, o Departamento de Fisiologia do Atlético entendeu que era o momento de liberá-lo para jogar. Ou seja, ele está 100%, pode escalar. Aí ele machucou. Ele Então, está agora está entendendo que não está. Pode escalar. Ele machucou. Ele está 100%, pode escalar, machucou. Agora, quando... Ele não pode entender que mas não ele está? Pô, mas o 100% ele vai adquirir só daqui 30 dias? Mas o departamento, quando o departamento médico fala, ele está ok, pode jogar, você entende. Aí se o departamento fala, não, ele não está ok, você acha um absurdo? Pô, mas aí que nós estamos cobrando é um posicionamento do departamento que não houve. Eu acho errado, o Atlético não fala previsão de nada, eu acho isso errado. Mas ele não está lesionado mais. Não, ele está liberado, gente, mas uma coisa é você estar liberado para ir para o jogo, outra coisa é para você treinar. Você pode assistir, outra coisa você pode treinar. É sim. Não, nesse caso não. O Léo estava todo dia falando que ele está treinando bem. Assim, ontem, os jogadores se reapresentaram. Aí teve um treino técnico, é claro que não é intensidade de jogo, o combate ali, o mano a mano, a marcação é totalmente diferente da intensidade de uma partida oficial, obviamente. Mas, se ele há 3 semanas faz esse tipo de trabalho e não demonstra, porque ele não treina um dia e no outro dia fica na academia porque sentiu, tô com dor muscular, foi pra academia. Ou é poupado, né? Ele está treinando todo dia. Todos os dias, todas as atividades, regularmente. Ele não pode jogar 20 minutos? 25? Não, você tem que... Que vinha acontecendo com o Luan, porque o Luan fez artroscopia, ficou um longo período afastado, fez o tratamento, voltou o quê? Gradativamente. Entrou um pouco contra o Palmeiras, entrou um pouco contra o Santa Cruz, entrou um pouco contra o São Paulo, entrou um pouco contra a Chapecoense, mas acabou sofrendo a lesão, entrando gradativamente. Por que você não pode fazer o mesmo com o Dato? Não, tá certo, Léo. Para quem treina 3 semanas, eu presumo que ele consegue jogar pelo menos 20 minutos. Eu, por exemplo, eu ouço as entrevistas do Marcelo, não vejo ninguém perguntar isso para ele. Ele foi perguntado, acabei de falar, segunda-feira ele foi questionado. E o Dátulo?
ainda está reaprimorando a então, forma, pronto, mas há 3 semanas... Mas está respondido. A gente sabe que nem sempre a resposta é aquilo que está acontecendo. Agora vamos mudar o rumo da conversa. Você acredita que ele ainda não está 100% ou que o Atlético, de repente, possa estar esperando algo para negociá-lo? É o que você acredita que eu estou falando? Eu acho que ele não está 100%. Você acha que ele não está 100%? Acho que não. Dimara, você acredita que o Dátulo não esteja 100% ou o Atlético espera um negócio? Eu acho, lembrando que ele já pode assinar pré-contrato e pode até já ter feito isso, né? E as coisas do futebol são assim. Eu não estou dizendo que fez, estou dizendo que pode ter feito. Eu acho que ele já tem condições e acho que o Atlético está esperando bastante. Você acha que está esperando alguma coisa, Gomide? Everton, assim... Diante do que foi trazido nos últimos meses... Não, Everton, assim... acho que quase um mês atrás, posso até verificar a data aqui. Ele esteve na sede, conversou com a diretoria, o Fluminense tinha demonstrado interesse, aí o Vitória também veio atrás dele, aí o Levi falou que ele tinha uma lesão, que ficaria 3 meses afastado, que tipo, não tem lesão nenhuma, o Rodrigo Lasmar depois explicou, não tem lesão nenhuma, ele só está fazendo uma readequação física, porque já sofreu 3 lesões nessa temporada, a gente está tomando uma precaução, ponto. Foi liberado. Aí foi o que eu disse agora, há 3 semanas ele treina normalmente. Eu, como eu disse, não sou preparador, não sou fisiologista, mas para entrar gradativamente nos jogos... E eu me lembro que há uns 60 dias... Causa estranheza, o que eu acredito, a impressão que passa para mim é de que deve estar acontecendo alguma coisa no bastidor. Há uns 60 dias a gente conseguiu falar com o Dátulo ao vivo aqui no programa. Então, uns 60, talvez um pouco mais, um pouco menos. Acho que menos. Bem. E ele disse, quero permanecer aqui. Foi na mesma época. Quero renovar o contrato com o Atlético. Agora, o fato dele querer, tem que saber se o Atlético quer. Porque eu não sei o salário dele, não me interessa. Eu não sei se ele quer um tempo de contrato maior, e o Atlético não quer. Eu não sei se o salário dele, de repente... Não, de repente o Atlético julga que o salário que paga... Gente, está trabalhando em cima de hipóteses, tá? De repente o Atlético julga que o salário dele é incompatível com o rendimento, com a resposta. De repente o Atlético enxerga que no elenco tem outros jogadores que possam suprir essa carência. Porque você pega, por exemplo, o Otero, não está jogando. Chegou agora. Diz que treina até bem e tal. Bom na bola parada. Aí, só para efeito comparativo. Não estou dizendo que seja do mesmo patamar, não. Só para efeito comparativo. O Otero jogou a Copa América, o último jogo dele foi em maio, certo? Aí ele ficou um tempo de férias, se reapresentou a Chipato, treinou 1 semana e aí começou a conversa com o Atlético para negociar. Se você me falasse hoje que talvez o Otero não tenha condições de jogar, para mim é mais plausível do que o Dátulo. Mas peraí, o Otero está voltando de 4 lesões seguidas. Mas ele está voltando de férias. Mas está voltando de lesão. Ele está precisando de um cuidado diferente, porque ele teve 4 lesões no ano. Mas ele já jogou, gente, isso que eu estou falando. A questão do Dátulo é diferente de todo mundo. É comparável com a do Luan, por exemplo. O Luan ficou 2 semanas treinando normalmente com o grupo e foi entrando... Não foi uma, foram 4. Mas a lesão do Luan... Everton, mas foram 4 lesões. 4 lesões musculares. É um histórico que é inexplicável. Do Luan todo mundo sabia o que era. É um problema aqui, operou, agora a recuperação. O Dátulo não, ele melhora, vai lá, joga, machuca. Melhora, vai lá, joga, machuca. E eles estão tendo um cuidado diferente com o cara. Mas a gente tem o direito de pensar isso. Não estou tirando o direito de vocês. Fazendo contraponto. E não é nem no seu caso, a gente passar isso, porque aconteceu com o Patrick, quando ele assinou o pré-contrato com a Turquia, nós não estamos malucos. Aconteceu com o Giovanni Augusto, quando ele também tinha a mesma situação, e aí era, não vai, não sei o quê, não sei o quê. E eu não estou dizendo que ele esteja até negociando a saída do Atlético, não, pode até ser. Mas o Patrick e o Giovanni Augusto, todo mundo sabia que tinha um problema contratual. No início não sabia, não. No início não sabia, não. Todo mundo sabia. No início não sabia, não. O Patrick foi surpresa. Que isso? Foi todo mundo esperando. Um mês sem jogar. Não, o Patrick, eu lembro muito bem, na sexta-feira, que os técnicos do Atlético só falam às sextas-feiras, o Patrick treinou normal. Aí ele era dúvida se jogava na frente, estava na época que ele estava sendo aproveitado na frente, e alguém perguntou, você vai com o Patrick ou com o Carlos? Não sei. Suposição, não lembro qual foi a pergunta, se era outro jogador. O Patrick está fora porque ele está com problema contratual, eu acho que ele não joga mais pelo clube. Então, ninguém sabia. Mas olha, a gente vai seguir falando do Atlético ainda, a gente vai voltar no tema. Tá boa a discussão. Põe o Twitter para mim aqui, por gentileza. Chama na tela. Mas de novo, pô. Mas de novo. Ué.
Valeu, Everton, pelo merchan, mas você com esse coletinho tá parecendo eu não posso falar isso não, pô. Pô, Cris, dá um tempo a minha cabeça dar um giro. Aliás, novidades do Cruzeiro na manhã dessa quinta-feira. É ele, André Salles, o boy magia. Põe na tela aí. Um abraço, Everton Guimarães, um abraço aí para os companheiros de bancada e também para quem acompanha os donos da bola. Os jogadores do Cruzeiro se reapresentaram na manhã desta quinta-feira após o empate com o Corinthians em 1-1 lá no Pacaembu, em São Paulo. E aí o Cruzeiro já começa a preparação para enfrentar o Coritiba domingo no Independência em um jogo fundamental. Isso porque as duas equipes estão bem próximas na tabela e com uma vitória o Cruzeiro tem grandes chances de deixar a incômoda zona de rebaixamento. Quem falou sobre esse duelo foi o Robinho, jogador que brilhou com a camisa verde e branca. Vamos acompanhar. Joguei 2 anos lá no Curitiba, eu sei a dificuldade que é quando o Curitiba joga fora de casa, que é um time que vem um pouco mais para defender e sair no contra-ataque. Os 2 anos que eu joguei lá foi assim e eles montam um esquema muito certo já para jogar fora de casa. Eu sei da dificuldade que vai ser esse jogo aí. Tem muito respeito, mas agora defendendo as cores do Cruzeiro a gente precisa vencer e vencendo a gente também chega mais próximo deles aí. O Cruzeiro tem dúvidas para esse confronto contra o Coritiba. O volante Ariel Cabral e o meia Arrascaeta saíram de campo contra o Corinthians lesionados. Eles vão ser reavaliados, dependendo da melhora clínica, podem até ser relacionados. Isso a gente vai ter que esperar aí mais algum tempo para definir. Além deles, quem já está fora, não tem jeito, é o lateral direito Lucas. Recebeu o 3º amarelo, está suspenso, cumpre a automática. Esse aí realmente não vai poder ser utilizado. Se o Mano Menezes tem alguns problemas, ele também recebeu aí um importante reforço de última hora. Lucas Romero, volante, a eliminação da Argentina nas Olimpíadas fez com que o jogador já estivesse aqui na Toca da Raposa hoje de manhã, já treinou normalmente e está liberado. Bom, além dessas notícias, tem mais novidades aqui no Cruzeiro. O meio atacante Elber, jogador que estava parado aí há algum tempo, já está entregue à preparação física, já fez algumas corridas neste campo. Daqui a alguns dias já deve ficar à disposição, treinar normalmente para o técnico Mano Menezes poder escolhê-lo, enfim, poder relacioná-lo para as partidas. Denilson, volante, e o Mike, lateral direito, continuam fazendo um trabalho de condicionamento físico. Temos que aguardar ainda para ver se eles vão treinar com o grupo ainda nesta semana para saber se eles podem ser relacionados no domingo. Por enquanto, ainda não. Então essas são as informações aqui da Toca da Raposa 2. Um abraço, Everton. Obrigado, outro para você, André Salles. A notícia alvissareira para a torcida do Cruzeiro. Perde o Cabral, mas ganha o Lucas Romero. Aliás, eu acredito até que o Lucas Romero possa, para o Mano, ser mais importante do que era o Cabral, principalmente no sentido de marcação. Ele é mais carrapato. Ele chega mais, ele marca mais e ele tem um bom passe, assim como o Cabral. Mas eu acho ele mais rápido também. Eu acho ele mais rápido. E marca mais do que o Cabral. Ou não, Narigão? Barrigão. Ele é um jogador, o Lucas Romero é um jogador que pode fazer a função que o Williams fazia com o Mano Menezes, só com muito mais qualidade técnica. Ele marca bem, tão bem quanto o Williams marcava, pode fazer aquele lado direito, só que com qualidade de saída, qualidade de passe, jogando com o Henrique, fazendo a função de primeiro volante, quem estava fazendo era o Cabral, e estava fazendo bem. Então o Mano ganha opção. Eu não sei se ele já treina hoje, mas não sei se o Mano já escala ele no final de semana. Vai ter, o Ariel eu já escalaria. O Ariel não pode, só vai porque senão ele vai colocar o Bruno Ramires. E a diferença de qualidade é como daqui em Buenos Aires, né? E o Romero estava treinando, ele não era titular da seleção argentina, mas estava trabalhando, treinando com o grupo. Pode jogar Henrique e Robinho. Não, mas o Robinho marca menos. Os 3 volantes do Mano Menezes é um com mais qualidade, 3 volantes entre aspas. Jogar contra o Curitiba. Mas é o esquema dele, Gomide. O esquema do Mano Menezes é assim, ele jogou aqui o ano passado. Mas ele não pode mudar? Ele jogava aqui o ano passado com qualquer um time, era esse esquema e o Cruzeiro passava por cima. É o Figueirense com 3 volantes, meteu 5. Pô, mas você está insinuando 4. Que ele não tem repertório? Ele tem repertório, mas esse Cruzeiro do Mano Menezes é muito bom. O Mano Menezes trabalha com o que ele tem em mãos. Se o que ele tem em mãos rende mais do jeito que ele está escalando, ele vai escalar desse jeito, por isso ele é bom. Lembrando que o Arrascaeta também ainda depende, mesmo que o Ariel Cabral e o Neo Arrascaeta estão vetados ainda. Eles não estão vetados, eles vão esperar, né? Na verdade, o Cruzeiro está se representando. Pelo que foi informado até então. Mas não, me parece que o Arrascaeta existe aí uma possibilidade, não é definitiva essa história. E que o Ariel Cabral, e que, na verdade, o Ramon Ábila está bem. Isso já é bom.
né? Ele não tem que mexer tanto, né? Se ele não tiver o Arrascaeta, não tiver o Ariel Cabral, daí ele tem o Lucas Romero voltando. Mas o Ávila, pelo menos, tá bacana lá na frente. E o Fábio que volta ao gol também. Acho que já faz muita diferença. Aproveitando o assunto Cruzeiro, hoje pela manhã, aliás, ontem já anunciavam a contratação do Paulo Bento pelo Olympiacos da Grécia, né? Tem bobo ainda no futebol? Eu tô me referindo à seguinte questão. Quando o Cruzeiro buscou o Bento, o que nós dissemos aqui? A gente não há como a gente tecer qualquer comentário sobre o Bento, porque o Bento está parado há algum tempo, não está dirigindo clubes. O último trabalho foi na seleção, e foi uma passagem discreta, o Cruzeiro foi lá e buscou. Então a gente esperou, gente elogiava o método de trabalho, outros diziam que ele tinha dificuldade para gerir o grupo. O fato é que os números dele foram muito ruins do Cruzeiro. Ponto. Gostar ou não do jeito de trabalhar é outra história, mas não teve resultado. Os números são péssimos. Aí, ele sai do Cruzeiro e o Olympiacos contrata. Ou seja, quando o Cruzeiro foi contratar, você tinha uma esperança de que ele pudesse fazer um bom trabalho. Ele chegou e fez um péssimo trabalho. Agora o Olympiacos vem não podendo explorar o currículo, porque tem muito tempo que ele não dirigia um time lá na Europa. De seleção, foi uma discreta passagem de números muito ruins no Cruzeiro e foi lá e contratou. E nem isso ele pode aproveitar. Bom de tudo isso, e o Cruzeiro não tem que nem se preocupar e comentar, é que deixa de pagar a tal multa. Mas, pois é, aí tem uma informação que a gente... Qual a informação? Então, porque se é informação, é nova. A informação que a gente recebeu agora há pouco, é legal a nossa produção apurar com o Cruzeiro, acho até com o Bruno Vicente e tal, parece que não fica livre do salário de forma inteira, não. Porque vamos explicar uma situação. Parece que era um montante contratual, né? E que tinha essa história aí de se ele arrumasse outro, não tinha necessidade de pagar isso tudo, mas acho que tem uma parte que tem que ser paga ainda. Até o fim do contrato? Não, acho que até o fim do contrato não, mas nesta rescisão, e aí ele tendo... O Cruzeiro não vai abrir isso não, Dimar. Pois é, mas parece que vai ter que pagar uma parte. Não é tudo como seria se ele não arrumasse emprego, mas uma parte vai ter que pagar da rescisão contratual. Meu Deus, mas que contrato foi esse? O contrato não é mal feito. Todo mundo, quase todos os clubes fazem esse contrato. O errado é ficar 70 dias com o treinador. Aí o contrato ficou mal feito. Porque eu não estou dizendo que é isso, mas é uma informação. Não tinha que ter mandado embora, não. Mandou embora e melhorou. O Mano Menezes é muito melhor que ele. Mas o problema é você fazer contratar um treinador para ficar 70 dias com ele. Se o Paulo Eduardo, mas ninguém contrata para ficar só esse período, não. Como é que é? Mas não contratou. Você contratou achando que vai dar certo. Exatamente. Então o contrato foi bem feito. Porque se o Paulo Bento vai sair em outubro do ano que vem, por exemplo, era 2 meses pagando salário para ele. Se ele sai em julho, era 5 meses. Agora, ele ficou 70 dias, vai ficar 1 ano e meio. Quase todos os clubes fazem esse tipo de contrato. Na Europa são todos. Sidorf ficou recebendo do Milan. Eduardo, você não está na Europa. Mas aqui é assim também. Então não aceita, pô. Como não aceita, É desse jeito. O problema que eu estou dizendo é ficar 70 dias com o treinador. Ok, Eduardo, eu entendo o que você está dizendo. Eu só estou entendendo. Eu só estou querendo dizer o seguinte. Se o treinador, que não é um cara que está, como diria na minha época, na crista da onda, se não é um cara que tem um vasto currículo, que você possa... Não, o cara estava bem treinando o União Leiria lá. Então, não era. Como é que o cara pode impor e você aceitar? É isso que eu estou querendo dizer. Quem disse que foi ele que impôs? Não foi, não? Não. Não foi o Paulo Bento que impôs isso, não? Então o contrato é unilateral no Cruzeiro. Eu quero assim, pronto. O Cruzeiro que ofereceu? Não, é bilateral. Eles entram em acordo. Peraí, que eu vou te falar um negócio. Peraí. Tem um amigo que é empresário. Daqui pagou 7 milhões pro Cruzeiro. Tem um amigo que é empresário. Não, ele não. Quem pagou foi o Silvio. Mas tinha multa. Não, foi ele que pagou. Foi ele que pagou. Foi. Não, tirou dinheiro do bolso dele. Ele tirou da fábrica o grande montante arrecadado. Agora, eu tenho um amigo que é empresário. Ontem à noite estava conversando com ele. Está querendo levar um jogador lá para a Europa. Aí virou pro cara e falou assim, a condição que eu tenho para você ir para a Europa é essa. Você quer? Você não está podendo escolher demais, não. Você quer? Não posso. Por enquanto, não. A condição é essa. Você quer? Você não está podendo escolher demais, não. Porque o momento não te favorece. Você quer? Não, eu quero isso, mas eu quero... Não, é essa que eu tenho. O clube está oferecendo isso. Não, eu não quero. Então eu vou buscar outro. Everton, eu acho que é o seguinte, eu acredito que os dois lados façam exigências. Óbvio que mas a gente pode lembrar o histórico de como foi a contratação e por que se deu a contratação. E aceitar ou não, né? Porque o Cruzeiro tinha grande esperança de trazer o Jorginho, não trouxe. Sim. Aí passou para o Ricardo Gomes, não contratou.
Não sei, não me recordo aqui se foi outro nome foi ventilado. Marcelo também não veio. Chegou-se, vamos dizer assim, na última alternativa, penúltima, antepenúltima. Aí, meu amigo, chegou numa hora dessa, pra você não ficar sem técnico, você tem que abrir uma exceção. Mas peraí, Gomes, mas entre apostar no Paulo Bento e apostar num treinador aqui do Brasil, outro nome não daria para... Mas não é isso eu não estou falando nome, eu estou falando assim em relação a questões contratuais. De aceitar determinadas exigências. De agilizar o negócio. Eu vou te contratar, eu preciso de um apresentador, eu preciso do cara para domingo apresentar um programa. Sim. Você vai fazer uma certa exigência para mim que eu falo assim, pô, eu não queria, mas eu tô precisando, eu vou ter que ceder. Cara, mas aqui no Brasil tinha outras opções, já que era para apostar. Quem? Não, mas aí... Vai falar Fernando Diniz. Não, Fernando Diniz. Fernando Diniz. Você quer adivinhar o que eu falo? Bom, por quê? Você quer adivinhar o que eu falo? Vai, fala. Se você tivesse que apostar para treinar o Cruzeiro, você adivinhar apostaria não, você falou. num Gilson Kleina? Que Gilson Kleina? Peraí, querido. Ou então, tudo bem. Se o Gilson Kleina não presta para você, você bate palma pro Paulo Bento. Não, quem falou que eu bati palma pro Paulo Bento? Mas eu tô dizendo Gilson de aposta. Kleina não dá. Eduardo, eu estou falando de aposta. Eu acho que eles não podiam mais Se você apostar, queria apostaram apostar de novo. num Só que treinador com o nome e você não poderia... O que poderia dar mais certo no Cruzeiro, já que o Paulo Bento enfrentou grandes problemas de adaptação no Brasil. Estilo de trabalho, estilo de treinamento, exigiu que os jogadores não gostavam, quer treinar cedo e o escambau de Madureira. Entre você apostar num treinador como Paulo Bento e apostar num treinador que atua no Brasil, que não é do primeiro escalão, mas você não tinha outros. Mas eles apostaram o que seria mais de novo, inteligente? Só que internacionalmente, num outro contexto. Porque vamos ser sinceros. Falou e não falou o nome. Não. Pô, você jogador... o Gilson Kleina poderia ser o nome. Gilson Kleina. O Gordiola. Então tá, Paulo Bento. Paulo Bento. Tá errado também, mas Gilson Kleina. Pô, tudo bem. Não, Eduardo, eu estou falando de aposta. Vai lá, faz uma proposta. O Cruzeiro já tinha. O Cruzeiro gastou todas as oportunidades, sei lá, a ficha dele de aposta no David. Deu errado. Eu ia falar então Paulo Bento não foi aposta, não. Detonou o ano inteiro. A questão aposta não. Foi aposta. O Paulo Bento não era aposta, foi um erro. Não, um erro. Aposta, Paulo Bento não era aposta. Internacional, mas é aposta. O cara tinha vindo aqui com a seleção portuguesa. Peraí, gente, o Paulo Bento não era aposta. Não. Foi sim. Foi um erro. Você disse aqui que era. Foi um erro. Você disse aqui que era. O Paulo Bento. O que você sabia do Paulo Bento? O programa está gravado aqui sim. O que você sabia do Paulo Bento? Peraí, Edmar, eu sou comentarista, eu não sou diretor de futebol. Foi uma aposta, nós falamos isso aqui, gente. O cara treinou seleção em Copa do Mundo, é aposta, gente. Mas é internacional. Você disse aqui, tá gravado aqui em cima. Everton, não era aposta, era erro. Você trazer... Peraí, Edmar. Desde quando ele não estava treinando ninguém? Edmar. Você vai trazer um treinador de Portugal para atravessar o Atlântico no meio do ano, que ele não conhecia clube nenhum do Brasil. Não sabia se a cor da camisa do Cruzeiro era azul. Não é aposta isso? Não é uma aposta. Erro. Mas quando ele chegou, você não falou isso. Claro que eu falei que era erro. Eu falei que era erro de trazer o Rueda também. E digo mais. Falei sim. Todos nós aqui, foi unanimidade. Todos nós dissemos a mesma coisa aqui. Não dá para falar nada, porque a gente sabe muito pouco. Porque ele não vem de treinar, ele não vem de nenhum clube. Ele está vindo de um tempo que ele está parado, mas e daí? De inatividade. Ele estava treinando a seleção e é uma aposta. Não era aposta. Todo mundo sabia quem era o Paulo Bento. Ele estava parado. Chama o intervalo aí para mim. Chama o intervalo. Foi erro, não foi Chama aposta. o intervalo aí.